Imagine acordar amanhã e sentir que algo mudou dentro de você antes mesmo de colocar os pés no chão. O peso que carregava no peito desde a noite anterior simplesmente não está mais lá. O coração bate mais leve, a mente está clara e uma paz que você não consegue explicar já tomou conta do seu dia. Isso não é sorte, isso não é coincidência. Isso é o que acontece quando você faz a oração da manhã com gratidão verdadeira. Não aquela gratidão automática que as pessoas repetem sem sentir, mas aquela gratidão sincera, que nasce do fundo da alma e reconhece que Deus já foi bom com você antes mesmo de o dia começar. Muitas pessoas levantam da cama ansiosas, já pensando nas contas que precisam pagar, nos problemas que ficaram pendentes, nas notícias ruins que podem chegar ou nas responsabilidades que parecem maiores do que elas conseguem carregar. Elas abrem os olhos e o dia já começa pesado, corrido, sem cor e sem esperança. O cansaço emocional da noite anterior continua ali, como um fardo invisível que acompanha cada passo. Mas existe um jeito diferente de começar. Existe uma oração simples, poderosa e transformadora que muda tudo em poucos minutos. Ela não exige horas de joelhos. Ela não exige palavras elaboradas. Ela exige apenas um coração aberto que reconhece a bondade de Deus desde o primeiro instante do dia. Neste vídeo, eu vou te mostrar as 3 coisas extraordinárias que acontecem no exato momento em que você decide fazer esta oração da manhã com gratidão autêntica. Você vai entender como essa gratidão verdadeira desperta o céu, como ela abre portas que o esforço sozinho nunca conseguiria abrir e como ela muda o clima da sua casa, da sua mente e do seu futuro. Eu vou te guiar passo a passo nessa oração para que você sinta na pele a diferença que ela faz. Se você tem acordado cansado, desanimado, com o coração apertado ou com a sensação de que o dia vai ser mais uma luta, este vídeo foi preparado especialmente para você. A gratidão verdadeira não é só uma atitude bonita ou uma prática religiosa. Ela é uma chave espiritual que destrava o que Deus já preparou para você. Enquanto você ouve estas palavras, o Senhor já está tocando o seu coração e te convidando a experimentar isso agora. O dia que começa com gratidão sincera nunca mais é o mesmo. Ele se torna um dia marcado pela presença de Deus, pela provisão divina e pela paz que excede todo entendimento. Muitos vivem anos repetindo orações mecânicas, sem ver mudança real, porque a gratidão não sai do coração. Hoje, você pode mudar isso. Hoje, você pode começar um novo padrão de manhãs. O Senhor está esperando o seu primeiro obrigado sincero para agir com poder na sua vida. Ele não quer que você comece o dia carregando o peso do ontem. Ele quer que você comece o dia leve, cheio de esperança e alinhado com o que Ele tem de bom para você. Prepare o seu coração. O despertador pode ter tocado, mas o verdadeiro despertar que importa é o que acontece quando você diz o primeiro obrigado com o coração aberto. Esse é o começo de algo novo na sua vida. Esse é o começo de um dia onde as 3 coisas que eu vou te revelar vão se manifestar de forma sobrenatural. Fique comigo até o final, porque no último momento vamos orar juntos e ativar essas 3 coisas poderosas sobre a sua vida, o seu casamento, os seus filhos e tudo que está nas suas mãos hoje. A gratidão verdadeira é o segredo que muitos estão perdendo. Quando ela sobe, o céu desce, e o seu dia se transforma para sempre. O primeiro obrigado que desperta o céu inteiro. O primeiro obrigado que sai do seu coração pela manhã tem um poder que a maioria das pessoas ainda não descobriu. Não é uma palavra qualquer. É uma declaração que sobe direto ao trono de Deus e desperta o céu inteiro a seu favor. Enquanto você ainda está deitado, antes de olhar o celular, antes de pensar nas preocupações ou de correr para as tarefas do dia, esse primeiro obrigado sincero cria um movimento imediato no mundo espiritual. O céu responde.
Os anjos se movimentam. O próprio Deus se inclina para ouvir o seu coração com uma atenção especial. Muitas pessoas acordam e a primeira coisa que fazem é reclamar mentalmente, se preocupar com o que pode dar errado ou lembrar do que deu errado ontem. O resultado é que o dia começa com o céu fechado sobre elas, com uma atmosfera pesada e sem vida. Mas quando você escolhe começar com gratidão verdadeira, tudo muda em questão de segundos. O céu se abre de forma extraordinária. A presença de Deus desce com uma intensidade que você pode sentir no ar do quarto. Esse primeiro obrigado não precisa ser longo ou elaborado. Ele pode ser simples como: Senhor, eu te agradeço por mais um dia de vida. O importante é que ele seja sincero, que saia do coração e não só da boca. Quando isso acontece, o céu inteiro é despertado para agir em seu favor. Deus ouve e responde com uma intimidade que muitas vezes só acontece em momentos de crise ou de grande necessidade. Mas você pode ter essa intimidade todas as manhãs, logo no começo do dia, antes mesmo de sair da cama. Pense no que muda quando o seu primeiro pensamento é de gratidão. O medo que costuma acompanhar você ao acordar perde força imediatamente. A ansiedade que já estava esperando na beira da cama não consegue entrar. A mente que estava confusa ganha clareza, porque o foco mudou do problema para o provedor. Esse primeiro obrigado é o gatilho que libera a ação divina sobre o seu dia inteiro. Ele abre portas que estavam fechadas há tempos. Ele atrai respostas que você nem sabia que precisava. Ele posiciona você para receber o melhor que Deus tem preparado para as próximas horas. Enquanto você ouve estas palavras, o Senhor está esperando o seu primeiro obrigado hoje. Ele não quer que você repita frases prontas ou listas automáticas. Ele quer que você fale com Ele do fundo do coração, reconhecendo que Ele já foi bom, que Ele já te sustentou durante a noite inteira e que Ele já tem planos de bênção para cada detalhe das próximas horas. Quando você faz isso, o céu se move com poder. A atmosfera do seu quarto muda. A sua mente se alinha com a verdade eterna e o dia que parecia comum começa a se tornar um dia marcado pela mão de Deus de forma visível. O primeiro obrigado é o começo de tudo. Ele desperta o céu. Ele desperta a sua fé. Ele desperta a realidade do reino de Deus na sua vida diária. Não espere o dia ficar difícil para agradecer. Comece agora, enquanto o dia ainda está nascendo e o coração ainda está quieto. Diga com o coração aberto: Senhor, eu te agradeço por tudo que tu já fizeste por mim. Esse simples ato tem o poder de mudar o rumo de todo o seu dia. O céu está esperando a sua gratidão verdadeira para agir com poder e com amor. E quando você dá esse primeiro passo, as 3 coisas extraordinárias que eu vou te mostrar começam a acontecer de forma sobrenatural e imediata. O primeiro obrigado não é só o início da oração. Ele é o início de um dia completamente diferente, cheio da presença, da provisão e da paz que só Deus pode dar. Antes de passarmos ao próximo passo, se inscreva no canal e dá um joinha para fortalecer o canal. A primeira coisa, Deus se inclina para ouvir o seu coração. Depois que você solta aquele primeiro obrigado sincero que desperta o céu inteiro, a primeira coisa que acontece é algo que toca o coração de forma profunda e imediata. Deus se inclina para ouvir o seu coração com uma atenção e uma intimidade que vão muito além do que a maioria das pessoas imagina. Não é uma figura de linguagem. É uma realidade espiritual que se manifesta logo nos primeiros minutos do dia. Quando a gratidão verdadeira sai da sua boca e do seu espírito, o Pai Celestial para tudo o que está fazendo no céu e se abaixa para escutar você, como se fosse a única pessoa no mundo naquele momento. Muitas pessoas oram pela manhã de forma apressada, repetindo palavras sem sentir, e depois se perguntam por que a presença de Deus parece distante.
A verdade é que a gratidão autêntica muda tudo. Ela abre uma porta de intimidade extraordinária que faz Deus se aproximar de você com uma presença tão palpável que você pode sentir no ar do quarto. O coração que estava fechado ou distraído, de repente se abre completamente. O Pai ouve não só as palavras que você diz, mas também os sentimentos que você nem consegue expressar. Ele ouve o cansaço que você carrega, a esperança que ainda resiste dentro de você, o sonho que você quase desistiu de acreditar. Essa inclinação de Deus não é distante ou formal. Ela é próxima, calorosa e cheia de amor. É como se ele sentasse ao lado da sua cama e dissesse com toda a ternura: eu estou aqui, eu estou ouvindo, eu estou com você. Quando isso acontece, o seu coração sente uma segurança que nenhuma circunstância do dia pode roubar. A ansiedade que costuma dominar a manhã perde força, porque você sabe que o Criador do Universo está inclinado para ouvir você. O medo de não dar conta das responsabilidades do dia se dissolve, porque o Pai já está atento aos seus detalhes mais simples. Essa intimidade extraordinária transforma o quarto comum em um lugar santo. O momento de oração deixa de ser uma tarefa religiosa e se torna um encontro real com o Pai que ama você. Pense no que muda na sua vida quando você vive essa primeira coisa todos os dias. Você levanta da cama com o coração cheio em vez de vazio. Você fala com a família com mais paciência porque sabe que foi ouvido. Você encara o trabalho com mais confiança porque o Pai já se inclinou para você. Muitos acordam e correm para o celular ou para as preocupações sem nunca experimentar essa inclinação divina. Eles perdem a oportunidade de começar o dia com Deus tão perto. Mas quando você pratica a gratidão verdadeira, essa intimidade se torna o padrão da sua manhã. Deus não se inclina só para ouvir pedidos. Ele se inclina para ouvir o seu coração inteiro, os agradecimentos, as lágrimas silenciosas, as esperanças que você guarda. E quando ele ouve, ele responde. A resposta pode vir como uma paz que enche o peito, como uma ideia clara que surge de repente, ou como uma força sobrenatural que você não tinha há poucos minutos. Essa é a primeira coisa que acontece quando você faz a oração da manhã com gratidão autêntica. Deus se inclina, ele se aproxima, ele escuta com amor. Enquanto você ouve estas palavras, o Senhor já está se inclinando para o seu coração agora. Ele está esperando que você perceba essa presença. Ele está pronto para transformar esta manhã em um momento de encontro profundo. Não deixe essa oportunidade passar. Pare por alguns segundos, respire fundo e permita que o Pai se incline para ouvir você. Quando isso acontece, o resto do dia ganha um fundamento diferente. Você não caminha mais sozinho. Você caminha com a certeza de que o Deus do universo está atento a cada detalhe da sua vida. Essa intimidade é o começo das 3 coisas poderosas que eu vou te mostrar. Ela abre o caminho para tudo o que Deus tem preparado. E ela está disponível para você agora, neste exato momento. A segunda coisa, o fardo da noite se dissolve instantaneamente. Depois que Deus se inclina para ouvir o seu coração com aquela intimidade extraordinária, a segunda coisa que acontece é algo que traz alívio imediato ao seu espírito. O fardo da noite se dissolve instantaneamente. Aqueles pesos emocionais, aquelas preocupações que ficaram rondando a sua mente enquanto você dormia, aquelas culpas silenciosas, aqueles medos que não foram embora com o amanhecer, tudo isso começa a se desfazer no momento em que a gratidão verdadeira toma conta do seu coração. Muitas pessoas acordam carregando o resíduo da noite anterior. O cansaço emocional não foi embora com o sono. A ansiedade sobre o dia que vem pela frente já está ali, apertando o peito. A culpa por algo que aconteceu ontem ou a preocupação com algo que pode acontecer hoje fica como um fardo invisível sobre os ombros.
Elas levantam da cama e o corpo se move, mas o coração continua pesado, como se a noite tivesse deixado uma marca que o dia não consegue apagar. A gratidão verdadeira muda isso de forma radical e quase instantânea. Quando você para e diz com sinceridade obrigado, o Senhor toma esse fardo nas mãos dele e o dissolve. Não é um processo lento, é uma dissolução imediata. O peso que estava no peito perde força. A mente que estava acelerada com pensamentos negativos ganha clareza. O coração que estava apertado começa a respirar livremente. Essa dissolução acontece porque a gratidão verdadeira muda o foco. Em vez de ficar preso no que deu errado, no que falta ou no que pode dar errado, o seu espírito se volta para a bondade de Deus que já se manifestou. O Senhor pega o que você carregou durante a noite e simplesmente remove. Ele não pede que você lute contra o fardo. Ele pede que você agradeça e no meio dessa gratidão, o fardo perde o poder que tinha sobre você. Pense no que muda quando isso acontece logo pela manhã. Você sai da cama com leveza no lugar do cansaço. Você conversa com a família sem aquela irritação acumulada. Você encara as tarefas do dia com disposição porque o coração não está mais preso ao peso do ontem. A ansiedade que costumava acompanhar você até o café da manhã simplesmente não encontra mais espaço. A culpa que sussurrava no fundo da mente é silenciada pela gratidão. Essa segunda coisa é prática e poderosa. Você não precisa de horas para sentir o alívio. Bastam alguns minutos de gratidão sincera para que o fardo da noite se dissolva. Muitos vivem anos carregando pesos desnecessários, porque nunca experimentaram essa dissolução matinal. Eles acordam e já começam a carregar o que Deus queria que eles deixassem para trás. Mas quando você pratica a gratidão verdadeira, o Senhor age rápido. Ele dissolve o que não deve mais ficar com você. Ele devolve a leveza que o sono sozinho não conseguiu trazer. Enquanto você ouve estas palavras, o Senhor já está pronto para dissolver o fardo que ainda está sobre os seus ombros. Ele conhece cada preocupação que ficou da noite. Ele sabe de cada medo que tentou roubar o seu descanso. E Ele está esperando o seu obrigado sincero para agir. Pare agora, mesmo que por um instante, e permita que essa segunda coisa aconteça na sua vida. Diga no seu coração: Senhor, eu te agradeço e entrego tudo o que carreguei durante a noite. Sinta o peso saindo. Sinta a leveza entrando. Essa dissolução instantânea é um dos presentes mais lindos da oração da manhã com gratidão autêntica. Ela não apenas alivia o presente, ela prepara o seu espírito para receber tudo o que Deus tem de bom para o dia. O fardo da noite não precisa mais acompanhar você. Ele pode se dissolver agora, neste exato momento, porque a gratidão verdadeira abriu o caminho para a liberdade. Quando isso acontece, o resto do dia flui com uma leveza que só quem experimenta entende. O coração fica livre. A mente fica clara. E a presença de Deus se torna ainda mais real, porque não existe mais barreira de peso entre você e Ele. Essa é a segunda coisa que acontece quando você faz esta oração da manhã com gratidão verdadeira. O fardo da noite se dissolve instantaneamente, e o seu dia começa leve, restaurado e pronto para o que Deus preparou. A terceira coisa, a provisão de Deus, começa a correr antes do pedido. Depois que o fardo da noite se dissolve instantaneamente, a terceira coisa que acontece é uma das mais poderosas e práticas que você pode experimentar na sua vida diária. A provisão de Deus começa a correr antes do pedido. Quando a gratidão verdadeira enche o seu coração pela manhã, ela ativa um fluxo sobrenatural de suprimento divino que começa a se mover a seu favor antes mesmo que você coloque as suas necessidades em palavras. Muitas pessoas acordam e já começam a listar mentalmente tudo o que falta,
tudo o que precisa ser resolvido, tudo o que ainda não chegou. Elas vivem o dia inteiro em modo de pedido constante, correndo atrás da provisão, sentindo que precisam lutar para que as coisas deem certo. O resultado é um dia de esforço exaustivo e de ansiedade constante. Mas quando você pratica a gratidão sincera logo no início, o Senhor inverte completamente essa ordem. A provisão começa a correr antes que você peça. Isso não é uma teoria bonita. É uma realidade espiritual que milhares de pessoas têm testemunhado depois de adotar esta oração da manhã. A gratidão verdadeira sinaliza ao céu que você confia na bondade de Deus. Ela declara que você reconhece o que Ele já fez e que você espera com fé o que Ele ainda vai fazer. E o Pai responde abrindo canais de provisão que estavam fechados ou lentos. Oportunidades aparecem de repente no seu caminho. Respostas chegam antes do prazo que você imaginava. Suprimento chega de formas inesperadas. Dinheiro que você não esperava, ajuda de pessoas que você não pediu, ideias criativas que surgem na mente no momento exato, portas que se abrem sem esforço humano. Tudo isso começa a fluir porque a gratidão ativou o fluxo. Pense no que muda quando a provisão corre antes do pedido. Você não vive mais em modo de escassez. Você vive em modo de expectativa confiante. O dia que começa com gratidão sincera é um dia onde as necessidades são supridas antes que elas se tornem crises. O Senhor vê o seu coração agradecido e age com antecedência. Ele prepara o caminho. Ele envia as pessoas certas. Ele coloca as circunstâncias certas. Ele multiplica o que você já tem e abre o que estava bloqueado. Essa terceira coisa é especialmente poderosa, porque ela remove a pressão de ter que pedir o tempo todo. Você acorda e a provisão já está em movimento. Você não precisa correr atrás dela. Ela vem ao seu encontro. Enquanto você ouve estas palavras, o Senhor já está ativando esse fluxo na sua vida. Ele conhece cada necessidade que você ainda nem verbalizou. Ele sabe das contas que estão para vencer, dos sonhos que parecem distantes, das portas que precisam se abrir, e Ele está pronto para fazer a provisão correr antes mesmo que você diga uma única palavra de pedido. A gratidão verdadeira é o gatilho que libera essa corrida divina. Ela muda a sua postura de mendigo para filho amado que já é cuidado. Ela posiciona você para receber o que Deus já separou para este dia específico. Muitos perdem essa bênção porque começam o dia pedindo em vez de agradecer. Mas você pode mudar isso agora. Quando a gratidão sincera sobe pela manhã, a provisão desce antes do pedido. Essa é a terceira coisa que acontece quando você faz esta oração da manhã com gratidão autêntica. A provisão de Deus começa a correr. Ela corre com velocidade. Ela corre com precisão. E ela chega exatamente onde você precisa. Deixe o Senhor fazer isso hoje. Permita que a gratidão abra esse canal. O dia que começa com provisão fluindo antes do pedido é um dia de paz, de confiança e de testemunhos. O Senhor está esperando o seu obrigado para colocar tudo em movimento. Aceite essa terceira coisa agora. Sinta o fluxo começando a correr na sua direção. A gratidão verdadeira não só dissolve o fardo, ela libera a provisão. E quando as três coisas acontecem juntas, o seu dia se torna um testemunho vivo da bondade de Deus. Como a gratidão verdadeira muda o clima espiritual da sua casa. Depois que a provisão de Deus começa a correr antes do pedido, a gratidão verdadeira continua agindo e traz a quarta transformação poderosa para a sua vida. Ela muda o clima espiritual da sua casa de forma que todos percebem, mesmo sem saber exatamente o motivo. Quando você faz esta oração da manhã com gratidão autêntica, o seu coração se enche de uma luz que não fica só dentro de você. Essa luz transborda.
Ela enche os cômodos da casa, o ar que a sua família respira e a atmosfera que todos sentem ao acordar. Muitas famílias vivem em um ambiente carregado logo pela manhã. As palavras saem curtas, as expressões estão tensas, as crianças sentem a pressa e os pais carregam o peso do dia antes mesmo de começar. O clima espiritual fica pesado, como se uma nuvem invisível pairasse sobre o lar. A gratidão verdadeira dissolve essa nuvem. Ela cria uma atmosfera de paz, de harmonia e de bênção que todos da casa percebem. O marido ou a esposa nota que o tom da voz mudou. Os filhos sentem que o ambiente está mais leve. Até quem entra na casa por alguns minutos comenta que ali tem algo diferente, uma calma que não existia antes. Isso acontece porque a gratidão não é só uma atitude individual. Ela é uma força espiritual que afeta o ambiente inteiro. Quando você agradece de coração, o Espírito Santo toma aquele obrigado sincero e espalha uma unção de paz sobre toda a casa. As brigas que costumavam começar cedo perdem força. As conversas que antes eram superficiais ganham profundidade. O silêncio que era desconfortável se torna acolhedor. A gratidão verdadeira muda o clima, porque ela alinha o seu lar com a presença de Deus desde o primeiro momento do dia. Você não precisa reunir a família para uma longa oração. Basta você começar sozinho, com o coração aberto, e o Senhor usa essa gratidão para tocar cada pessoa que mora debaixo do seu teto. O filho que acordou mal-humorado de repente sorri sem motivo aparente. A esposa ou o marido que estava ansioso sente uma tranquilidade que não consegue explicar. O ambiente que parecia carregado de tensão se torna um lugar de descanso e de alegria. Essa mudança no clima espiritual não é mágica. Ela é o resultado direto da gratidão que você soltou pela manhã. Ela cria um campo de bênção que protege a casa durante o dia inteiro. As influências negativas que tentam entrar perdem espaço. A paz de Deus reina onde antes reinava a correria e a preocupação. Pense no que muda na sua família quando o clima espiritual é transformado dessa forma. As manhãs deixam de ser uma luta e se tornam um tempo de conexão. As crianças saem para a escola com o coração mais leve. O casal começa o dia com mais ternura. Até as tarefas domésticas fluem com mais graça, porque o ambiente está alinhado com o céu. Muitos lares vivem anos em um clima pesado, porque ninguém começa o dia com gratidão verdadeira. Eles oram, mas oram pedindo, sem reconhecer primeiro a bondade de Deus. Quando você inverte essa ordem e começa com gratidão, o Senhor muda o clima da casa de dentro para fora. Enquanto você ouve estas palavras, o Senhor já está pronto para mudar o clima da sua casa hoje. Ele quer que a sua família sinta a diferença. Ele quer que a paz entre pelos cômodos, que a harmonia volte a reinar e que a bênção se torne o novo normal. Pare por um instante e imagine o seu lar cheio dessa atmosfera. As vozes mais suaves, os corações mais próximos, a presença de Deus palpável em cada canto. Isso é possível quando a gratidão verdadeira sai do seu coração pela manhã. Ela não fica presa em você. Ela transborda e transforma o ambiente inteiro. O clima espiritual da sua casa muda porque o Senhor honra a gratidão que você oferece. E quando isso acontece, o dia da família inteira ganha um novo sabor. A gratidão não só abençoa você, ela abençoa todos que vivem ao seu lado. Essa é uma das belezas mais profundas da oração da manhã com gratidão autêntica. Ela muda o clima da casa. Ela traz paz onde havia tensão. Ela traz harmonia onde havia distância. E ela faz com que todos, mesmo sem entender, sintam que Deus está ali, agindo no meio deles. O segredo para transformar gratidão mecânica em gratidão que gera milagres. Depois que a gratidão verdadeira muda o clima espiritual da sua casa e traz paz para todos que vivem ali,
Você descobre o segredo que separa uma oração comum de uma oração que realmente gera milagres. O segredo está em transformar a gratidão mecânica em gratidão que gera milagres. Muitas pessoas acordam e repetem palavras de agradecimento por costume, quase como um ritual automático. Elas dizem obrigado por acordar, obrigado pela família, obrigado pelo dia, mas o coração continua frio, distante e sem vida. Essa gratidão mecânica não move o céu. Ela não dissolve fardos, ela não libera provisão. Ela é apenas uma lista de palavras que sobe e volta vazia. A gratidão que gera milagres é completamente diferente. Ela nasce do coração que reconhece de verdade a bondade de Deus. Ela não é uma obrigação. Ela é uma resposta apaixonada à fidelidade dele. O segredo para essa transformação é simples, mas poderoso. Pare de repetir frases prontas e comece a lembrar de coisas específicas que Deus fez por você. Lembre do momento em que Ele te guardou durante a noite. Lembre da saúde que você tem hoje. Lembre da provisão que chegou na hora certa ontem. Quando você faz isso, a gratidão deixa de ser mecânica e se torna viva, quente e cheia de fé. Ela ganha força, ela ganha unção. E ela começa a abrir portas para o sobrenatural. O segredo está em ser específico e sincero. Em vez de dizer obrigado por tudo, diga obrigado por aquela cura que aconteceu na sua família, obrigado pela paz que sentiu no meio da crise, obrigado pela ideia que resolveu um problema grande. Quanto mais específico e sincero você for, mais a gratidão se torna uma força que gera milagres. Essa gratidão viva muda a sua postura diante de Deus. Você não ora como alguém que precisa convencer o Pai. Você ora como alguém que já foi amado e que reconhece isso. E o Senhor responde com poder. Milagres pequenos começam a acontecer no seu dia. Uma ligação que chega na hora certa. Uma solução que surge de repente. Uma força que você não tinha para enfrentar o desafio. Esses milagres não são coincidências. Eles são o resultado da gratidão que deixou de ser mecânica e se tornou autêntica. Muitos perdem anos repetindo a mesma oração sem ver mudança, porque a gratidão nunca saiu do nível superficial. Mas quando você descobre esse segredo e transforma a sua gratidão, tudo muda. A oração da manhã deixa de ser uma tarefa e se torna um encontro que libera milagres. O segredo está ao seu alcance agora. Enquanto você ouve estas palavras, o Senhor está te chamando para fazer essa transformação hoje. Pare de repetir palavras vazias. Comece a falar com Ele do fundo do coração, lembrando das coisas reais que Ele fez por você. Quando você faz isso, a gratidão ganha vida. Ela ganha poder. Ela ganha autoridade para abrir o céu sobre a sua vida. O milagre não espera o dia ficar difícil. Ele começa na manhã, no momento em que a sua gratidão deixa de ser mecânica e se torna verdadeira. Esse é o segredo que poucos conhecem, mas que todos podem viver. A gratidão mecânica mantém você no mesmo lugar. A gratidão verdadeira te leva para o próximo nível. Ela transforma o comum em extraordinário. Ela transforma o dia rotineiro em um dia marcado por intervenções divinas. O Senhor está esperando que você descubra isso. Ele quer que a sua oração da manhã gere milagres todos os dias. E o caminho para isso é simples. Seja específico, seja sincero. Deixe o coração falar. Quando você faz isso, a gratidão mecânica morre e a gratidão que gera milagres nasce. E o seu dia inteiro começa a testemunhar o poder dessa mudança. Essa é a chave que o Senhor colocou nas suas mãos hoje. Use ela, transforme a sua gratidão e veja os milagres começarem a fluir. Quando a gratidão silencia as vozes que tentam roubar o seu dia. Depois que a gratidão se torna viva e começa a gerar milagres, a próxima coisa que acontece é que ela silencia as vozes que tentam roubar o seu dia. Logo ao acordar,
A mente é bombardeada por vozes negativas que chegam antes mesmo de você abrir os olhos completamente. A voz do medo sussurra que o dia vai ser cheio de problemas e que você não vai dar conta. A voz da comparação mostra as vidas perfeitas dos outros e faz você se sentir insuficiente e atrasado. A voz da escassez lembra de todas as contas que ainda não foram pagas, de tudo o que falta e de todas as coisas que podem dar errado. Essas vozes são insistentes, elas não esperam o café da manhã. Elas já estão ali tentando dominar a sua mente desde o primeiro pensamento da manhã. Elas roubam a alegria antes que o dia comece. Elas roubam a paz antes que você saia da cama. Elas roubam o foco que você deveria ter em Deus. A gratidão verdadeira tem o poder de silenciar todas essas vozes de uma vez. Quando você começa o dia com um obrigado sincero, que sai do fundo do coração, essas vozes perdem força imediatamente. Elas não conseguem mais dominar o seu pensamento porque o seu espírito está cheio da verdade de Deus. A gratidão declara que Deus é bom, que Ele é fiel e que Ele já fez muito por você. Essa declaração cala o medo porque você lembra que o Senhor já te guardou durante a noite inteira. Ela cala a comparação porque você reconhece a identidade única que Deus te deu. Ela cala a escassez porque você celebra a provisão que Ele já enviou e a que ainda está por vir. A gratidão não luta contra as vozes. Ela simplesmente as substitui. Em vez de ouvir o medo, você ouve a fidelidade de Deus. Em vez de ouvir a comparação, você ouve a voz do Pai que te chama de amado. Em vez de ouvir a escassez, você ouve a voz do provedor que cuida de cada detalhe da sua vida. Quando isso acontece, o dia começa em silêncio interior. A mente fica quieta. O coração fica em paz. As vozes que tentavam roubar o seu dia são silenciadas pela gratidão que enche o seu espírito. Muitos vivem anos deixando essas vozes dominarem a manhã porque nunca aprenderam o poder da gratidão verdadeira. Eles acordam e já começam o dia lutando contra pensamentos negativos, contra a ansiedade e contra o sentimento de que nunca são suficientes. Mas quando você pratica esta oração da manhã com gratidão autêntica, as vozes são silenciadas antes mesmo de ganharem força. Enquanto você ouve estas palavras, o Senhor está pronto para silenciar as vozes que ainda tentam falar no seu coração. Ele quer que o seu dia comece em silêncio interior, cheio da voz dele e não das vozes do mundo. A gratidão verdadeira é a arma que cala o inimigo. Ela cria um ambiente interno onde só a voz de Deus é ouvida com clareza. E quando as vozes negativas são silenciadas, você pode receber a direção, a paz e a provisão sem nenhuma interferência. Essa é a beleza dessa transformação. A gratidão não só muda o clima da casa, ela silencia as vozes dentro de você. E quando isso acontece, o dia inteiro flui com clareza, com confiança e com a certeza de que o Senhor está no controle total. Deixe a gratidão silenciar as vozes hoje. Comece a oração com um obrigado que vem do coração. Sinta as vozes negativas perdendo força. Sinta o silêncio interior tomando conta. O dia que começa com gratidão verdadeira é um dia onde as vozes do medo, da comparação e da escassez não têm mais lugar. Elas são substituídas pela voz do Pai que te ama, que te sustenta e que já preparou o melhor para você. Essa é a terceira coisa que acontece quando você faz esta oração da manhã com gratidão autêntica. As vozes que tentam roubar o seu dia são silenciadas e o seu coração fica livre para ouvir apenas o que realmente importa. A gratidão que prepara o seu coração para receber o melhor de Deus durante o dia. Depois que a gratidão verdadeira silencia as vozes que tentam roubar o seu dia, ela continua trabalhando no seu interior e faz algo ainda mais profundo. Ela prepara o seu coração para receber o melhor de Deus durante o dia inteiro. Essa preparação não é algo que acontece só no momento da oração.
Ela posiciona você espiritualmente para colher tudo o que o Senhor já separou para as próximas horas. Muitas pessoas começam o dia com o coração fechado, endurecido pela rotina, pela pressa ou pelas preocupações que ficaram da noite. Elas saem de casa prontas para lutar, para correr atrás das coisas e para tentar controlar cada detalhe. O resultado é que elas perdem o que Deus queria entregar de presente. A gratidão verdadeira muda essa postura completamente. Ela abre o seu coração como uma mão estendida que está pronta para receber. Quando você agradece com sinceridade logo pela manhã, o Senhor usa esse obrigado para amolecer o seu espírito, para alinhar os seus desejos com os dele e para criar espaço dentro de você para as bênçãos que ele tem preparadas. O coração que estava apertado se abre. O coração que estava ansioso se aquieta. O coração que estava focado no problema se volta para a provisão. Essa preparação acontece de forma sutil, mas poderosa. Você começa a notar oportunidades que antes passavam despercebidas. Você recebe ideias criativas no momento exato em que precisa delas. Você sente uma direção clara nas decisões que precisa tomar. O melhor de Deus não chega porque você pediu com insistência. Ele chega porque o seu coração foi preparado pela gratidão para receber com fé e com alegria. Pense no que muda quando o seu coração está preparado dessa forma. Você não passa o dia lutando contra o relógio. Você caminha com expectativa confiante. As conversas que poderiam ser difíceis se tornam momentos de graça, porque o seu coração está aberto. As portas que pareciam fechadas se abrem porque você está posicionado para entrar nelas. A provisão que parecia distante chega mais rápido, porque não existe mais resistência dentro de você. A gratidão verdadeira não só abençoa o agora, ela prepara o caminho para o resto do dia. Ela posiciona você para colher o melhor que Deus tem. Isso inclui sabedoria para as escolhas importantes, favor com as pessoas certas, força para enfrentar desafios inesperados e alegria que não depende das circunstâncias. Muitos perdem o melhor de Deus porque o coração chega ao dia fechado, endurecido ou distraído. Eles oram pedindo, mas não preparam o terreno com gratidão. Quando você inverte essa ordem e começa com agradecimento sincero, o Senhor faz a preparação completa. Ele limpa o que precisa ser limpo, ele enche o que precisa ser enchido, ele alinha o que precisa ser alinhado. Enquanto você ouve estas palavras, o Senhor já está preparando o seu coração para receber o melhor dele hoje. Ele conhece as horas que ainda virão. Ele sabe das reuniões, das conversas, das oportunidades e dos desafios que você vai enfrentar. E Ele quer que você esteja pronto para receber o que Ele preparou. A gratidão que você solta pela manhã é o que abre o seu coração para isso. Ela remove as barreiras internas. Ela aumenta a sua capacidade de receber. Ela te posiciona como filho amado que espera o Pai dar o que é bom. Essa preparação é contínua. Ela acompanha você do momento em que sai de casa até o momento em que volta. O dia que começa com o coração preparado pela gratidão é um dia onde o melhor de Deus se manifesta de formas que você vai notar e celebrar. Não deixe o seu coração chegar ao dia sem essa preparação. Pare agora e permita que a gratidão faça o trabalho dela. Sinta o coração se abrindo. Sinta a expectativa crescendo. O Senhor tem o melhor reservado para você nas próximas horas. A gratidão verdadeira é o que te posiciona para receber tudo isso. Quando o seu coração está preparado, o dia inteiro se torna uma colheita de bênçãos. As coisas boas chegam, as respostas aparecem, a paz permanece. Essa é a beleza dessa transformação. A gratidão não termina na oração da manhã. Ela continua trabalhando o dia inteiro, preparando você para viver o melhor que Deus tem. E quando você vive assim, o seu dia se torna um testemunho vivo da fidelidade dele. O coração preparado pela gratidão é o coração que recebe o melhor de Deus.
E esse melhor está disponível para você hoje. Hoje, a sua oração, com gratidão verdadeira, se torna o ponto de virada da sua vida. Depois que a gratidão verdadeira prepara o seu coração para receber o melhor de Deus durante o dia, todas as três coisas se unem e criam um momento que pode marcar o ponto de virada da sua vida inteira. Hoje, a sua oração da manhã com gratidão verdadeira se torna o ponto de virada. Não é mais uma prática religiosa comum. É o momento em que o céu e a terra se encontram no seu quarto, no seu coração e no seu dia. As três coisas que eu te mostrei acontecem ao mesmo tempo e com poder. O céu desperta com o seu primeiro obrigado sincero. Deus se inclina para ouvir o seu coração com intimidade profunda. O fardo da noite se dissolve instantaneamente. A provisão divina começa a correr antes mesmo que você peça. O clima espiritual da sua casa muda. A gratidão mecânica se transforma em gratidão que gera milagres. As vozes negativas são silenciadas e o seu coração fica preparado para receber tudo o que Deus tem de melhor. Quando essas três coisas acontecem juntas, o dia deixa de ser igual a todos os outros. Ele se torna o começo de um novo padrão na sua vida. Um padrão de manhãs leves, de paz constante, de provisão que flui e de milagres que se manifestam no meio da rotina. O Senhor está esperando exatamente este momento. Ele não quer que você continue acordando do mesmo jeito, carregando os mesmos pesos e vivendo os mesmos ciclos. Ele quer que hoje seja o dia em que tudo muda. A gratidão verdadeira é a chave que abre essa porta. Ela não exige perfeição, ela exige sinceridade. E quando você a oferece de coração, o Pai responde com uma transformação que vai além do que você pode ver agora. Eu quero orar com você neste exato momento com toda a autoridade que o Senhor me deu. Senhor Jesus, eu apresento esta vida que está ouvindo esta mensagem. Eu entrego o coração dela nas tuas mãos. Que a gratidão verdadeira tome conta dela agora. Que o primeiro obrigado que ela disser desperte o céu inteiro a favor dela. Que tu te inclines para ouvir o coração dela com intimidade profunda. Que o fardo da noite se dissolva completamente neste momento. Que a provisão divina comece a correr antes mesmo que ela peça qualquer coisa. Que o clima espiritual da casa dela se encha da tua paz e da tua presença. Que a gratidão dela se torne viva e gere milagres todos os dias. Que as vozes que tentam roubar o dia dela sejam silenciadas para sempre. E que o coração dela esteja preparado para receber o melhor que tu tens para ela hoje e em todos os dias que virão. Eu declaro que hoje é o ponto de virada. Que esta oração da manhã com gratidão verdadeira marque o início de uma vida nova, de manhãs transformadas e de um futuro cheio da tua bondade. Em nome de Jesus, amém. Agora chegou a sua vez de selar esta palavra. Se você crê que hoje a sua oração com gratidão verdadeira se tornou o ponto de virada da sua vida, escreva nos comentários a frase: hoje a minha oração com gratidão verdadeira é o ponto de virada. Declare isso com fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa começar o dia diferente. Alguém que acorda pesado, ansioso ou sem esperança. E volte aqui amanhã para que possamos orar juntos novamente. O Senhor está pronto para tornar esta oração o novo padrão da sua vida. Hoje ela se torna realidade. Amanhã ela se fortalece e todos os dias seguintes ela vai produzir frutos cada vez maiores. O ponto de virada não é amanhã, é agora. O altar está aberto, o céu está inclinado, a provisão já está em movimento. A gratidão verdadeira já está trabalhando no seu coração. Vá em frente e viva este dia sabendo que o Senhor está fazendo algo novo em você. A sua manhã nunca mais será a mesma. A sua vida nunca mais será a mesma.
porque hoje a sua oração com gratidão verdadeira se tornou o ponto de virada.